Acho que a gente pode começar, se as pessoas forem entrando aí ao longo da nossa conversa aqui, também tudo bem, acho que já são 7 horas. Bem, boa noite a todos mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês de novo. A ideia é igual a que a gente fez no nosso bate-papo de ontem, é conversar um pouco sobre esses institutos essenciais aqui da arbitragem e a relação deles com o contrato de seguros, né? Eu, mais uma vez, aqui não vou apresentar slide, texto, não vou projetar nenhuma lei, porque a ideia é fazer mesmo um debate espontâneo aqui com vocês. E acho que tem alguém entrando. A ideia é fazer um debate espontâneo aqui com vocês, na linha do que a gente fez ontem. Assim, vocês fiquem absolutamente à vontade para me interromper ou para tirar qualquer dúvida a qualquer momento aqui dessa exposição. Ontem, as contribuições aí de vocês foram muito importantes, aí da Mari, acho que do Daniel, do Thiago. A Mari eu consigo ver aqui, o Daniel e o Thiago eu não consigo ver todo mundo que está aqui. E acho que nessa mesma linha, se ninguém me interromper, ninguém for participar, eu devo falar mais ou menos 1 hora no máximo, e depois eu passo a palavra para quem quiser falar, mas aí fica aí mais uma vez o incentivo aí contundente para que vocês interrompam e a gente possa direcionar aí essa conversa nos assuntos que forem mais interessantes para vocês, até porque o tema é muito amplo, né? Até para fazer uma recapitulação, a gente conversou ontem sobre o conceito de arbitragem, depois falamos também sobre a convenção de arbitragem e na peculiaridade específica de que a convenção de arbitragem nos contratos de seguro, né, mesmo nos grandes riscos, é um contrato de adesão e ele requer algumas peculiaridades por ser um contrato de adesão. E a grande questão ali, como a gente pontuou, é perquirir se houve uma manifestação inequívoca do segurado ou do tomador para vinculá-lo à arbitragem, né? Se houver essa manifestação inequívoca na cláusula compromissória, a arbitragem vai vincular o segurado e o tomador em qualquer cenário. Se não houver, vai se aplicar a lógica do contrato de adesão, que ela só vai vincular se for o segurado ou o tomador que instaurar a arbitragem, ou se instaurado pela seguradora, o segurado ou o tomador concordarem que a disputa seja conduzida pela arbitragem. Falamos também de uma parte muito importante da arbitragem, que são o efeito positivo e o efeito negativo da regra da competência-competência, né? O efeito positivo permite que o árbitro confere ao árbitro jurisdição para decidir sobre a própria jurisdição, ou seja, confere ao árbitro a primazia na jurisdição para decidir as questões de existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. E o efeito negativo dessa regra da competência-competência dá ao árbitro a prioridade temporal para fazer essa análise. E depois que o árbitro fizer essa análise, isso sim pode ser revisto pelo Poder Judiciário se a parte prejudicada eventualmente buscar por essa revisão. A gente falou também um pouco de arbitrabilidade, né? Arbitrabilidade no sentido de quem pode ser parte da convenção de arbitragem e o que pode ser parte da convenção de arbitragem, e a arbitrabilidade subjetiva e a arbitrabilidade objetiva, né? No caso dessas disputas securitárias, como a gente pontuou ontem, você não tem grandes problemas de arbitrabilidade subjetiva, porque basta que a parte seja capaz, e aqui não há dúvida que a gente está falando de grandes riscos, né? As empresas, as seguradoras não vão ter problema de capacidade, e já está há muito tempo superada no direito brasileiro a discussão de capacidade da administração pública para pactuar pela arbitragem, até porque a presença do ente público de administração pública direta ou indireta, uma sociedade de economia mista, não torna por si só o direito indisponível. E na arbitrabilidade objetiva, a gente também chegou à conclusão que não há nenhum grande problema, porque geralmente essas matérias securitárias se tratam de direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, podem ser submetidos à arbitragem. A gente falou também da questão do árbitro, da dificuldade de encontrar um árbitro que tenha um conhecimento e uma vivência específica nessas questões de seguro, porque esse é um dos grandes atrativos da arbitragem.
você conseguir escolher alguém que entenda do negócio e que possa dar uma decisão de mérito assim, bem condizente com a realidade do negócio e com a lei aplicável aos fatos daquela disputa e que tem experiência para conduzir o procedimento arbitral da forma em que ele deve ser conduzido. A gente falou também dos requisitos, né, de independência, de imparcialidade que devem permear aí toda a escolha e toda a atuação do árbitro. Falamos também do dever de revelação do árbitro. E no final a gente falou das principais características do procedimento arbitral, né? Falamos do modelo da Europa continental, do modelo da anglo-saxão, de como é que a arbitragem internacional serviu de palco de diálogo entre esses modelos e também de como a arbitragem internacional serviu como um filtro de eficiência para testar o que funciona e o que não funciona em cada um desses modelos. E é por isso que se diz que o procedimento arbitral ele é flexível, né, porque as partes, ao contrário da rigidez do processo estatal, elas podem moldar, junto com o árbitro, o procedimento, as características daquele litígio, muito embora você tenha, né, a cláusula de convenções processuais atípicas no processo judicial. Na prática, isso é muito difícil de efetivar. Na arbitragem, não. A arbitragem é uma convenção processual em si, então é muito comum e o sistema é feito para que as partes, junto com o árbitro, possam desenhar um procedimento específico para atender às necessidades e às características daquele litígio. O procedimento tem que ser previsível também, ele precisa ser eficiente, né, porque a arbitragem está aqui para atender os anseios da comunidade empresarial, e precisa ser célere. E a grande questão que a gente também debateu ontem em relação ao custo, né? Uma arbitragem é muito mais cara do que um processo judicial, que no final das contas acaba sendo subsidiado pelo Estado, né? Enfim, também pontuamos a necessidade absoluta da arbitragem seguir o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todos esses corolários aí do direito processual constitucional, para que ela tenha legitimidade, para que ela tenha validade. E agora, dito isso, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a sentença arbitral, tanto a nacional quanto a estrangeira. Vamos falar um pouco, por causa dessa questão da arbitragem internacional também, da Convenção de Nova York, e no final, talvez tentar selecionar alguns tópicos para a gente conversar sobre a relação entre a arbitragem e o poder judiciário. Que nem ontem eu vou fazer uma exposição com os conceitos mais básicos, e aí a gente vai aprofundando à medida do interesse e da necessidade de vocês e de qualquer eventual tema que vocês sugiram aí para a gente debater. A sentença arbitral, a arbitragem, como a gente pontuou ontem, é jurisdição. A natureza jurídica da arbitragem é jurisdição. A sentença arbitral, ela produz os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Ela é um título executivo judicial, né? Se ela tiver natureza condenatória, ela pode ser executada no judiciário praticamente da mesma forma em que é executada uma sentença proferida no processo civil brasileiro. E a gente também chegou à conclusão, e isso é importante destacar aqui, que a sentença arbitral ela não é sujeita a nenhum recurso e ela não é sujeita a uma revisão de mérito pelo Poder Judiciário. Então, uma vez que a sentença arbitral é proferida e julgado eventuais pedidos de esclarecimento, que são apenas questões de algum eventual erro de fato, uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, ou seja, proferida a sentença arbitral e se julgado algum pedido de esclarecimento, essa sentença ela já transita em julgado. Então, uma vez decidida a disputa submetida à arbitragem, na sentença isso já transitou em julgado. E tem uma peculiaridade, sequer cabe recurso e sequer cabe revisão de mérito pelo Poder Judiciário. Se os árbitros decidiram mal, se eles decidiram equivocadamente no mérito, não tem mais o que fazer. É assim que vai ficar decidido. Então, a sentença arbitral ela tem uma relevância enorme, até pelo caráter definitivo que ela tem uma vez proferida. Se você for comparar com o processo judicial, proferida a sentença, ainda tem apelação, depois da apelação, eventualmente, pode-se recorrer para os tribunais superiores, se essa sentença judicial transitar em julgado. Você tem ação rescisória, né, que tem juízo rescisório e juízo rescindendo, significa que na ação rescisória, em algumas hipóteses específicas,
ainda se pode julgar fatos, né, violação manifesta à lei, etc. Aqui na arbitragem, não. A arbitragem, quando o judiciário vai rever, eventualmente, uma sentença numa ação anulatória, só tem juízo rescisório, né? A única coisa que o judiciário vai poder ver, no momento que ele for apreciar essa sentença, é se houve algum vício processual. Então, assim, é importante ver o quão definitiva é essa sentença arbitral no momento em que ela for proferida. Isso tem um lado bom, evidentemente, porque torna o processo muito mais rápido e a decisão muito mais fácil de ser logo colocada em prática, mas, por outro lado, também dá a ela um caráter de definitividade e de recorribilidade, ou seja, o que for decidido terá que ser cumprido, salvo se houver algum vício processual. Aí os requisitos da sentença arbitral são os mesmos de uma sentença judicial, basicamente. Você tem o relatório, que vai dizer as partes, os fatos, tem a fundamentação e tem o dispositivo. No dispositivo é onde se decide, são os capítulos da sentença que vai decidir sobre o pedido, vai ter uma ordem para pagar, vai ter uma ordem para fazer, para uma obrigação de fazer, não fazer, entregar alguma coisa, o dispositivo que tem a ordem do comando judicial, e a fundamentação, que é onde os árbitros vão analisar detidamente o pedido, a causa de pedir e as teses de defesa. E aqui, assim, óbvio que o juiz estatal ele está obrigado a analisar detidamente todos os argumentos das partes, mas como o juiz ele julga milhares de questões, isso na prática não necessariamente vai acontecer de uma forma exaustiva. É quase que impossível que se exija isso do juiz em todas as causas. Na arbitragem, não. Na arbitragem se espera que o árbitro, até porque essa sentença ela vai ser definitiva, irrecorrível e inscindível, que o árbitro ele profira uma sentença que analise todos os argumentos das partes de uma forma exaustiva e de uma forma muito contundente. A sentença, na verdade, a fundamentação ela é direcionada para quem perdeu. Você tem que convencer aquela parte que perdeu que o julgamento foi justo, que o julgamento foi correto. E numa arbitragem, esse ônus argumentativo que se tem do julgador é ainda mais contundente por todas essas razões. Né? Não há recurso, não há revisão de mérito, a decisão é inscindível e o árbitro, né, são 3 árbitros normalmente, é o que acontece na prática, pode ser 1, pode ser 5, mas são 3 árbitros normalmente, e se espera desses árbitros uma atenção muito especial para aquela causa, porque eles foram incumbidos, contratados especificamente para julgar aquela disputa. Então, se vocês forem ler sentenças arbitrais, geralmente elas são tem um número de folhas muito grande, né? Elas são sentenças grandes, longas, robustas, porque elas se pretendem a analisar todas as questões que foram submetidas, e geralmente são questões complexas mesmo, questões que exigem muitos fatos, muitas provas, o que torna essa atividade uma atividade bastante complexa e até, enfim, em certo ponto, bem detalhada, bem exaustiva. A lei de arbitragem, para tentar tornar a arbitragem célere, estabeleceu o prazo de 6 meses para a prolação da sentença arbitral. Uma vez que a arbitragem começa, o tribunal tem 6 meses para proferir a sentença, sob pena de nulidade da sentença. Né? E a arbitragem ela começa, como a gente pontuou ontem, quando o tribunal é constituído. Vocês lembram que existe o requerimento, que o requerente, o autor, indica um árbitro, depois o requerido responde esse requerimento, indica o árbitro dele, há uma série de questões de dever de revelação, etc. Esses 2 árbitros, se confirmados, vão indicar o presidente. Quando formar o tribunal arbitral é que iniciou a arbitragem. E a partir desse momento, o tribunal tem, pela lei, 6 meses para proferir a sentença, e se assim não fizer, passado esse prazo, a lei entende que a sentença é nula. E o que acontece na prática é que também a lei permite que o tribunal, em conjunto com as partes, estabeleça um outro prazo. E na prática, esse prazo de 6 meses ele sempre é prorrogado. Até porque, na maioria das vezes, não dá tempo de fazer tudo em 6 meses, até porque muitas vezes as partes não permitem. Você tem perícia, você tem audiência, tem uma série de troca de petições, e aí vai chegar um determinado momento, como a gente falou ontem,
que o árbitro vai sentar com as partes, fazer o termo de arbitragem, traçar o cronograma da arbitragem, quando vão ser as petições, quando vai ser a audiência, se vai ou não vai haver perícia, quando vão ser as alegações finais, e aí vai dizer também um prazo para a prolação da sentença, que geralmente vai ser uma data contada a partir das alegações finais e não a partir da instauração da arbitragem. Mas existe essa preocupação da lei para tentar, enfim, tornar a arbitragem bastante séria, porque essa é uma das principais vantagens da arbitragem, ela ser um procedimento o mais rápido possível e ser, idealmente, muito mais rápido do que uma demanda judicial. E aí, uma vez proferida a sentença, como eu disse para vocês aqui algumas vezes, a sentença ela não pode ser revista no mérito, em hipótese alguma, só se houver uma violação à ordem pública, uma questão muito específica. Mas se o tribunal julgou errado a causa, não há o que fazer. Se for um juízo de mérito equivocado, o entendimento equivocado do tribunal, se não for uma coisa muito gritante, que você vai entender que violou a ordem pública ou que violou a convenção de arbitragem, aplicou um outro direito que não aquele que as partes escolheram, não tem muito o que fazer. Mas a lei também estabeleceu alguns requisitos de nulidade da sentença, no artigo 32 da lei de arbitragem, que prevê algumas possibilidades de anulação. Um requisito que não está previsto na lei de arbitragem, mas está na Convenção de Nova York e se aplica por analogia, é essa questão da ordem pública. Se houver uma sentença arbitral que viola a ordem pública, essa sentença pode ser anulada. Os outros requisitos são vícios processuais. A sentença arbitral, durante o procedimento, o árbitro ele não respeitou o contraditório, por exemplo. Ele não respeitou a isonomia, não respeitou o direito de defesa, não permitiu a produção de uma prova que era essencial para a resolução da disputa. A sentença, com base nesses fundamentos, pode ser anulada. Ou o árbitro era imparcial, ou se comprovou que o árbitro não era independente, ele tinha alguma relação econômica com as partes. A sentença também pode ser anulada. Casos de prevaricação, de corrupção, obviamente, também a sentença pode ser anulada. Você nunca vai admitir um ato jurisdicional vindo por alguém que foi corrompido. Outra hipótese da lei é quando a nulidade da convenção de arbitragem, né? Como a gente falou no começo, a convenção de arbitragem ela é primeiro analisada pelo próprio árbitro, é o árbitro que vai analisar a existência, a validade e eficácia daquela convenção, e uma vez feita essa análise do árbitro, o judiciário vai poder rever. E se o judiciário entender que não houve uma manifestação de vontade de uma das partes na origem para se submeter à arbitragem, essa sentença arbitral ela pode ser anulada, seja porque a parte não estava vinculada à cláusula compromissória, ou até mesmo porque o objeto da arbitragem não era passível de ser arbitrado. Como a gente falou ontem, você não pode arbitrar a guarda de menor, pensão alimentícia, tributo, você não pode arbitrar nenhum direito indisponível. Só é passível de arbitragem os direitos patrimoniais disponíveis, que são geralmente aqueles direitos que as partes podem transacionar. E se a parte que se sentiu prejudicada pela sentença arbitral encontrar algum fundamento para esses vícios, ela tem 90 dias, um prazo decadencial de 90 dias, para entrar com uma ação anulatória perante o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário declare a nulidade dessa sentença. E aí vai ser um procedimento comum, como numa vara civil ou numa vara empresarial, que vai ter uma sentença judicial, vai ter uma apelação, vai ter um eventual recurso para os tribunais superiores, mas se não houver uma decisão liminar do Poder Judiciário suspendendo os efeitos dessa sentença arbitral, a ação anulatória por si só não impede a execução da sentença arbitral. Se a sentença arbitral ela não for cumprida voluntariamente pelo perdedor, ela é sujeita à execução, ao cumprimento de sentença no processo, no judiciário, de uma forma muito parecida em que é feito o cumprimento de uma sentença judicial proferida no processo civil brasileiro. E também nos autos desse cumprimento de sentença, a parte perdedora, o devedor, pode impugnar o cumprimento de sentença
e nessa impugnação também invocar os argumentos de nulidade da sentença arbitral, que são esses do artigo 32, e também as matérias de execução, excesso de execução, etc. Então, esse é mais ou menos um cenário muito amplo, muito resumido de como funciona a sentença nos seus aspectos formais, né, no seu conteúdo, e também na possibilidade de revisão e quais são os casos de que o judiciário pode controlar a legalidade da arbitragem. Ele não vai poder revisar o mérito é inscindível, mas o judiciário vai poder fazer esse controle nesses aspectos aí que eu pontuei para vocês. E tem outras questões também, assim, a arbitragem ela precisa do judiciário para praticar atos de subrogação e de constrição, né, para invadir a esfera patrimonial do devedor. Se a sentença arbitral condena uma seguradora a pagar 100 milhões para um segurado e a seguradora eventualmente não quiser pagar, só o judiciário vai ter o poder de determinar a penhora de um ativo, de aplicar uma medida de constrição ou uma medida de subrogação. Mas o árbitro, ele também tem alguns poderes, ele tem alguns poderes executórios, que algumas sentenças elas produzem efeitos já no plano jurídico. Por exemplo, aqui não é no caso do direito securitário em si, mas se a sentença ela tem um caráter de nulidade, por exemplo, o árbitro ele decreta a anulação de uma assembleia, essa é uma sentença constitutiva. Ela só produz efeitos no mundo jurídico. Então, no momento em que ela é produzida, no momento em que o árbitro declara a nulidade de uma assembleia, por exemplo, essa assembleia já é nula. Então, não há nem sequer necessidade de ir no judiciário para pedir a anulação dessa assembleia. Mas, uma vez que o árbitro determina o pagamento de uma quantia e essa quantia não é paga, só o judiciário vai poder adotar medidas expropriatórias. Então, é uma relação importante entre a arbitragem e o Poder Judiciário, porque o Judiciário, muitas vezes, ele serve de controle da arbitragem, para ver se a arbitragem está se desenvolvendo de acordo com os ditames do devido processo legal, mas o Poder Judiciário ele também serve de suporte à arbitragem, para conseguir tornar exequível alguns atos que a arbitragem não tem poder que o árbitro não tem poder de império para fazer aquilo, para obrigar, por exemplo, no exemplo que eu dei, uma seguradora a pagar um segurado, um tomador, ou a um tomador a restituir uma quantia para a seguradora, que foi adiantada indevidamente, seja lá o que for. Mas isso mostra também a importância dessa relação do Poder Judiciário com a arbitragem. É uma relação de suporte, uma relação de controle. É importante haver essa coordenação. E agora, é uma questão importante também saber se a sentença judicial ela é nacional ou se ela é estrangeira. No direito brasileiro, como a gente, até dando um passo atrás, no direito brasileiro, se as partes forem estrangeiras, se a lei aplicável for estrangeira, mas a sentença foi proferida no Brasil, essa sentença, essa arbitragem é doméstica, é uma sentença brasileira. Mas se a sentença for proferida fora do Brasil, ainda que as partes sejam brasileiras e o direito seja brasileiro, essa sentença para o direito brasileiro vai ser estrangeira. Então, o critério para o direito brasileiro para saber se a sentença é nacional, é doméstica ou é estrangeira simplesmente o território, o local em que a sentença é proferida. Se ela for proferida no Brasil, vai seguir essa lógica, essas regras que eu acabei de comentar com vocês. Se ela for proferida fora do Brasil, né, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão, seja lá onde for, ela, para o direito brasileiro, vai ser considerada uma sentença estrangeira. E se proferida fora do Brasil, o vencedor precisar executar essa sentença aqui no Brasil, ou seja, se ele precisar expropriar um bem localizado no Brasil, essa sentença não produz efeitos automaticamente no Brasil, que é uma sentença estrangeira, foi proferida em outra jurisdição. E o que acontece? Como é que o credor, né, traz a sentença para o Brasil a fim de executar o devedor em relação a um bem que esteja aqui no Brasil? Ele precisa homologar essa sentença no STJ. O STJ é o órgão competente
para determinar a homologação dos efeitos dessa sentença no Brasil. E o que regula isso no mundo inteiro? Eu até comentei isso rapidamente com vocês aqui ontem, né? Existe um tratado internacional, uma convenção internacional de 1958, que talvez seja a convenção que tem mais países signatários no mundo. É a Convenção de Nova York. Ela tem mais de 170 países que assinaram essa convenção, e ela regula a homologação e a execução de sentenças estrangeiras, para criar critérios uniformes para os países poderem respeitar caso eles recebam um pedido de homologação de uma sentença estrangeira. Para que não haja, por exemplo, o Brasil adotando um critério, a Argentina outro, os Estados Unidos outro completamente diferente, a Espanha, para que isso seja de uma forma homogênea e haja uma paridade de tratamento entre os países, né? Houve essa Convenção de Nova York desde 1958, que o Brasil adotou, ratificou em 2002. E quais são os requisitos, muito rapidamente, dessa Convenção de Nova York? São basicamente os mesmos requisitos da Lei de Arbitragem Brasileira e mais outros dois requisitos, que é a ofensa da ordem pública e se violar a arbitrabilidade brasileira. Então, basicamente, a Convenção de Nova York ela espelha o que está dito na lei brasileira. Então, uma vez que uma sentença proferida nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Arábia Saudita, vier a ser homologada no Brasil, o STJ ele vai fazer um juízo formal daquela sentença para saber se ele pode liberar os efeitos dessa sentença no Brasil para que ela possa ser executada em território nacional. E aí se diz que esse é um juízo de delibação, porque o STJ ele só vai verificar os requisitos formais e se não há nenhum requisito que impeça o reconhecimento daquela sentença no território brasileiro. Por exemplo, se foram respeitados os princípios processuais, devido processo legal, contraditório, se havia uma convenção de arbitragem válida, se as partes se vincularam àquela convenção, se o árbitro era independente e imparcial, se aquela sentença não viola a ordem pública brasileira, se foram respeitados os critérios de arbitrabilidade subjetivo e objetivo. Verificado isso, o STJ, ele vai reconhecer a sentença, se não houver nenhuma dessas causas que impedem o reconhecimento, que está no artigo 5º da Convenção de Nova York, o STJ ele vai reconhecer essa sentença, e essa sentença internacional ela vai produzir efeitos no Brasil. E uma questão importante, e é uma discussão bem interessante que existe no mundo há bastante tempo, é se a sentença foi anulada na sede, se ela pode ser homologada. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tenha uma sentença proferida na Argentina. Essa sentença na Argentina, houve uma condenação contra uma seguradora de 100 milhões. Mas aí o tomador argentino viu que essa seguradora só tem bens suficientes para cumprir com essa condenação no Brasil. Então, ele precisa homologar essa sentença no Brasil e ele precisa executar essa seguradora ou essa empresa, seja lá o que for, aqui no Brasil. Quem vai fazer o controle da sentença, se a sentença é nula ou não, é o Poder Judiciário da Argentina, nesse exemplo. Se o Poder Judiciário da Argentina anular essa sentença vai ser nula e, pelo direito brasileiro, ela não vai poder ser homologada no Brasil, porque pelo entendimento do STJ é que uma sentença nula ela não pode ter os seus efeitos validados no Brasil. Mas na França, não. Na França, uma sentença nula, anulada no país de origem internacional, a França, muitas vezes, ela admite a homologação. Você tem casos famosos do início da década passada, por trabalho, diversos casos, que a França, mesmo que a sentença era um caso de uma sentença de uma arbitragem que ocorreu na Inglaterra, essa sentença foi anulada na Inglaterra, o credor levou a sentença, mesmo que anulada, para a França, e a França reconheceu, lá com base no artigo 7º da Convenção de Nova York, a eficácia dessa sentença, homologou e permitiu que ela fosse
executada na França. Por quê? Porque para os franceses, a sentença arbitral ela é totalmente independente de um país. Para os franceses, a arbitragem ela é uma ordem jurídica internacional. Então, a sentença arbitral é produto da ordem jurídica internacional. Ela não pertence, entre aspas, a nenhum país. Ela é um organismo, enfim, independente que, se ela for anulada na sede, ela não perde a capacidade de ser homologada na França, se a França entender que aquela sentença cumpre com os requisitos da Convenção de Nova York, com os requisitos da lei francesa. Os Estados Unidos ele tem um entendimento de que essa sentença anulada na sede ela pode ser homologada nos Estados Unidos apenas se o fundamento da nulidade violar os princípios mais básicos de moralidade e justiça. Uma vez um professor americano me contou um caso que eu não sei se aconteceu. Era um caso bem emblemático disso. Tinha uma arbitragem num país do Oriente Médio que uma das componentes desse tribunal arbitral era uma advogada, mulher. Aí a arbitragem foi proferida e o país do Oriente Médio ele anulou a sentença porque, de acordo com a lei daquele país, a mulher não podia ser árbitra. Né? Era uma das árbitras mais consagradas do mundo, segundo esse exemplo do meu professor. Essa sentença foi para ser homologada nos Estados Unidos, ela tinha sido anulada, mas aí o juiz dos Estados Unidos entendeu que aquele fundamento de nulidade era um absurdo, e era mesmo, porque violava os princípios mais básicos de moralidade e justiça. Ele ignorou a anulação da sentença e permitiu que a sentença produzisse efeitos nos Estados Unidos. Né? Então, assim, existem diversas teorias e teses para tratar uma sentença que foi anulada na sede, mas isso é importante também porque mostra a diferença de mecanismos jurídicos ou de regramento jurídico de uma sentença que é produzida no território nacional e uma sentença que é produzida no exterior. Então, basicamente, até o que a gente já disse até agora, eu já estou na metade aqui para o final da minha exposição, né? A gente falou da sentença produzida no Brasil e de como é que se faz esse controle da validade da sentença do Brasil, como é que o judiciário ele pode atuar para tornar efetivo o comando dessa sentença através de medidas coercitivas ou subrogatórias. E também a gente falou de como funciona uma sentença, qual é o critério do brasileiro para a sentença ser doméstica ou internacional, é o critério da sede. Então, se a sentença for proferida fora do Brasil, para o direito brasileiro ela vai ser uma sentença estrangeira, e essa sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, ela precisa ser homologada no Superior Tribunal de Justiça e depois executada na Justiça Federal. Então, essa já é uma boa ilustração da relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem. O Poder Judiciário ele dá suporte para a arbitragem, quando a arbitragem precisa de um suporte tanto para começar, quanto para desenvolver, quanto para que seja efetivado o comando condenatório de uma sentença. E o Poder Judiciário ele também funciona como controle da arbitragem. Né? Precisa ter um controle de legalidade procedimental do que acontece na arbitragem. Né? Isso é fundamental até para dar legitimidade à arbitragem, que o Poder Judiciário seja o responsável para controlar a observância dos princípios processuais e dessas questões processuais mais importantes, mas, mais uma vez, o Poder Judiciário ele não faz o julgamento do mérito do que foi julgado na arbitragem. Outra questão importante também para se falar da questão da relação entre o Poder Judiciário e a arbitragem é a questão das tutelas cautelares e de urgência. Né? Porque, como eu disse para vocês, a arbitragem ela só começa quando o tribunal foi constituído. Então, a partir do momento que uma parte entra protocola na Câmara Arbitral, se for uma arbitragem institucional, um requerimento de instalação de arbitragem, até que o tribunal seja constituído, isso leva, em média, pelo menos uns 3 meses.
às vezes um pouco menos, mas leva em média mais ou menos uns 3 meses. Nesses 3 meses, se a parte precisar de uma tutela de urgência, de uma tutela cautelar, o que ela vai fazer? Ela não vai ter um tribunal arbitral para postular essa tutela. Ela vai precisar se socorrer do Poder Judiciário. E essa é uma previsão na própria lei de arbitragem. Quase todos os países do mundo adotam esse regramento de que antes da constituição do tribunal arbitral, a parte que precisar de uma tutela cautelar ou uma tutela de urgência, ela pode ir ao Poder Judiciário, postular por essa tutela, e o Poder Judiciário vai dar essa tutela em cognição sumária e de uma forma precária, porque uma vez que for constituído o tribunal arbitral vai poder manter, modificar ou revogar a tutela que foi dada pelo Poder Judiciário. Seja uma tutela cautelar, que é para preservar a eficácia do processo, produzir uma prova, impedir a alienação do ativo, ou seja, uma tutela de urgência, que é para antecipar um provimento jurisdicional antes que haja, por exemplo, o perecimento do direito. Então, enquanto não é instituída a arbitragem, o Poder Judiciário é competente para analisar um pedido cautelar ou um pedido antecipatório. Instituída a arbitragem, o tribunal arbitral ele vai rever essa decisão, seja para modificar, seja para validar ou seja para revogar. E existe uma questão interessante, porque se as partes escolheram a arbitragem e a arbitragem demora para começar, e surge uma questão urgente, elas necessariamente precisam ir para o Poder Judiciário, que foi justamente o que elas queriam evitar. Né? As câmaras arbitrais, percebendo isso, elas criaram a figura do árbitro de emergência, que é um árbitro que seria encarregado de julgar essas questões urgentes enquanto o tribunal arbitral não fosse constituído. A primeira câmara a fazer isso foi a ICC, no regulamento de 1990. Mas isso não funcionou. Por quê? Porque as partes elas precisavam, na hora de redigir a cláusula compromissória, pactuar pela utilização do árbitro de emergência. Isso era uma coisa pouco difundida, ninguém prestava muita atenção nisso e acabou não acontecendo. Aí a ICC e as outras câmaras fizeram o seguinte: elas incluíram a possibilidade do árbitro de emergência no regulamento. Então, as partes, uma vez escolhendo o regulamento na cláusula compromissória, automaticamente elas também estão escolhendo a possibilidade de submeter essas medidas urgentes e antecipatórias para o árbitro de emergência. Então, vai ser um sistema que se chama de opt-in. As partes, no momento que elas fazem uma cláusula compromissória e escolhem, por exemplo, a ICC, a CCBC, o LCIA ou qualquer outra dessas principais câmaras, automaticamente elas estão escolhendo o árbitro de emergência, a não ser que na própria cláusula compromissória elas coloquem expressamente que não querem o árbitro de emergência. Mas isso normalmente não acontece. Então, agora, como fica esse cenário? Uma parte escolheu uma arbitragem em CCBC, uma arbitragem em CC, ou uma arbitragem na Câmara de Londres, e automaticamente ela está escolhendo o árbitro de emergência. O que acontece? Quando a parte quiser uma tutela cautelar ou uma tutela de urgência, antes da constituição do tribunal arbitral, ela tem duas possibilidades. Ou ela vai para o judiciário, ou ela vai para o árbitro de emergência. Né? E como é que funciona esse árbitro de emergência? Se a parte quiser o árbitro de emergência, ela vai entrar com um pedido para a Câmara de arbitragem de emergência, e isso precisa ser rápido. Então, a Câmara ela vai indicar um só árbitro, e esse um só árbitro ele vai ter que julgar a causa, ele leva mais ou menos uns 2 dias para ser escolhido, e ele tem um prazo de 15 dias para julgar a causa. Normalmente, as câmaras prevêem, à exceção da LCIA, que é a Câmara de Londres, as câmaras prevêem que o contraditório vai ser a cognição sumária com um contraditório, sem contraditório diferido, ou seja, o árbitro de emergência ele vai ouvir a parte contrária antes de proferir aquela decisão. Qual o inconveniente disso? Isso leva um certo tempo. Né? Se a tutela de urgência ela for urgentíssima, ela precisa ser resolvida em 2, 3 dias, ou até mesmo em questão de 20, 24 horas, o árbitro de emergência ele não é capaz de fazer isso, porque ele demora mais ou menos de 15 a 17 dias para dar
essa decisão. Só o Poder Judiciário ele é capaz de julgar uma questão com uma velocidade de dias, ou até mesmo de horas. Então, o árbitro de emergência para questões urgentíssimas, ele não funciona. Né? E ele tem outro inconveniente, que é a questão do custo. Um árbitro de emergência na ICC custa $40.000, e eu acho que na CCBC custa em torno de R$100.000. Então, se for um pedido que o valor seja relativamente próximo do custo, não faz sentido também postular o árbitro de emergência, melhor para a parte ir para o judiciário. Né? Outra questão é que o árbitro de emergência ele não tem poder de império, então ele não consegue adotar medidas constritivas e subrogatórias, então também nesses casos a parte vai preferir ir para o judiciário. Mas é uma alternativa. Né? Se a demanda não for urgente, mas não for tão urgente, puder esperar 15 dias, se for um valor alto, que esses custos sejam irrelevantes, se não precisar envolver terceiros e a parte quiser manter os benefícios da arbitragem, não quiser levar essa questão para o judiciário, ela pode, numa tutela de urgência ou numa tutela cautelar, chamar o árbitro de emergência, né? Instaurar uma arbitragem e submeter essa questão para o árbitro de emergência, que aí você vai manter a confidencialidade da arbitragem, vai manter a especialização, vai manter a flexibilidade, e o árbitro de emergência, obviamente, ele tá obrigado ele tem plena autonomia para gerir o procedimento e para modular o procedimento, mas, obviamente, ele está obrigado a respeitar o devido processo legal, porque não existe jurisdição sem contraditório. Então, para resumir muito rapidamente, né, a arbitragem, até que haja o requerimento e a sua realmente instauração, ou seja, até que o tribunal seja constituído, demora mais ou menos uns 3 meses. Nesses 3 meses, as partes que escolheram a arbitragem através da cláusula compromissória não vão ter acesso ao tribunal para postular por uma atividade jurisdicional. Então, se for uma tutela cautelar ou de emergência, elas terão que ir para o judiciário. As câmaras arbitrais, hoje em dia, oferecem a possibilidade do árbitro de emergência, mas o árbitro de emergência ele não vai ser a via adequada para julgar casos que sejam urgentíssimos, que precisam ser julgados em dias, ou casos que tenham um valor relativamente baixo, ou até mesmo casos que precisam envolver uma ordem para um terceiro, pelas limitações da jurisdição do árbitro de emergência e pelo próprio tempo que o árbitro de emergência demora para ser nomeado e para proferir a sua decisão. Mas, se esses obstáculos puderem ser superados, se as partes puderem esperar 15, 30 dias pela decisão, o valor do pedido for relativamente alto e for importante manter a confidencialidade, manter a especialidade, manter a flexibilidade do procedimento, o árbitro de emergência vai ser uma opção muito vantajosa para a parte, mas, em qualquer caso, sempre vai ser uma opção. Uma outra questão aqui importante, a gente tratou dessa relação do Poder Judiciário com a arbitragem no âmbito da sentença arbitral, tanto da nacional quanto da estrangeira, no sentido de que o Poder Judiciário ele pode controlar a legalidade da sentença, seja ela nacional, seja ela estrangeira, e o Poder Judiciário ele também dá apoio ao cumprimento dessa sentença, né, para que possa, por exemplo, praticar atos de subrogação ou de constrição, atos que vão invadir a esfera patrimonial do devedor, ou seja, o Poder Judiciário ele controla a arbitragem, mas ele também dá suporte à arbitragem. Isso também acontece não só na sentença, como também nas medidas cautelares, né, nas decisões interlocutórias, porque da mesma forma que se pode pedir uma cautelar ou uma medida de urgência para o judiciário antes da arbitragem ser instituída, quando a arbitragem foi instaurada, quando já tem o tribunal arbitral, não é possível mais pedir essa cautelar ou essa medida de urgência para o judiciário. Aí só o tribunal arbitral ele é competente para apreciar uma tutela de urgência ou uma tutela cautelar. Então, feita esse pedido cautelar para o árbitro, o árbitro ele vai ser o único que vai ter jurisdição para julgar essa questão,
mas ele não vai ter um poder de império, por exemplo, para executar. Se ele precisar, numa medida cautelar, penhorar um ativo, ele não vai poder penhorar esse ativo. Se o árbitro, numa outra questão, precisar, se for convocada uma testemunha para depor na arbitragem e a testemunha não quiser comparecer voluntariamente, o árbitro ele não tem poder para obrigar a testemunha a comparecer, né? Em qualquer circunstância que o árbitro precise do uso da força, ele vai ter que pedir auxílio para o Poder Judiciário. E esse auxílio, hoje em dia, no direito brasileiro, se dá através da carta arbitral, né? A carta arbitral, o árbitro ele depreca para o Poder Judiciário um pedido. Ele vai pedir, Poder Judiciário, obrigue essa testemunha a vir aqui depor. Poder Judiciário, penhore esse ativo do requerido aqui para garantir a execuibilidade da sentença arbitral. E o Poder Judiciário vai receber essa carta, ele não vai poder analisar o mérito, rever o mérito da decisão do árbitro, ele vai fazer como um juízo de delibação. Ele vai ver se os requisitos formais da carta arbitral estão cumpridos e se aquilo respeita a cláusula compromissória, se as partes elas estão vinculadas à arbitragem, se não viola a ordem pública, e a tendência vai ser que, se não houver nenhum impeditivo formal ou legal para a efetividade desse comando do árbitro, o Poder Judiciário ele vai dar cumprimento a essa carta arbitral, né? Mas existem também algumas técnicas do árbitro, muitas vezes, para não ter que pedir o auxílio do Poder Judiciário. Nesse caso da testemunha, por exemplo, o árbitro ele determina que uma parte produza uma prova, né? ou determina que uma parte apresente um determinado documento. O árbitro ele não tem como obrigar essa parte a produzir o documento. Ele não tem como expedir um mandato de busca e apreensão. Ele vai precisar do auxílio do Poder Judiciário. Mas ele tem uma técnica para compelir a parte a fazer isso, né? Isso se chama inferência adversa, né? O árbitro pede para que a parte produza uma prova, essa prova é desfavorável à parte, então a parte ela se recusa a produzir, ele não consegue compelir a parte que produz essa prova, mas aí o árbitro vai dizer para a parte seguinte, se você não produzir a prova, eu vou inferir, eu vou presumir que essa prova seria contrária aos seus interesses. Então, você não vai apresentar a prova, vai ter uma presunção aqui contra você que essa prova é contrária aos seus interesses. Existe um estudo bem bacana sobre inferência adversa de um estudioso da arbitragem chamado Jeremy Sharp, que ele analisou as sentenças proferidas pelo Tribunal Irã-Estados Unidos. Quando teve a Revolução no Irã, em 1979, para julgar as disputas entre os cidadãos americanos e o governo do Irã, foi constituído um tribunal arbitral permanente, que era o Tribunal Irã-Estados Unidos. E como teve a Revolução, muitos documentos sumiram. Então, tinha muitas partes que propunham, ajuizavam demandas arbitrais sem o documento necessário, o documento que estava em poder da outra parte. E aí se começou muito a pedir exibição de documentos no âmbito desse Tribunal Irã-Estados Unidos. E aí foi criado alguns requisitos que depois foram incorporados em alguns instrumentos de soft law para aplicar essa inferência adversa, né? E alguns deles são: a parte não pode fundamentar o caso numa inferência, né? O documento ele tem que estar na esfera ele tem que ser alcançável pela outra parte contra quem se pretende a ordem de exibição. Você não pode exigir que a parte tenha um esforço quase que diabólico para produzir esse documento, e tem que ser dada à parte a oportunidade do contraditório antes da ordem de inferência, né? Você vai dizer para a parte, apresenta o livro de ações aí da companhia. A parte vai dizer, não tem o livro de ações, o livro sumiu, etc, etc e tal. E aí o tribunal vai decidir se ele vai ao judiciário, né, se dá uma carta arbitral para o judiciário para forçar essa busca e apreensão, ou se ele vai afastar a inferência ou se vai aplicar
a inferência adversa, presumindo que o documento que não foi apresentado é contrário aos interesses da parte. Mas isso tudo só para ilustrar que o Tribunal Arbitral também ele tem alguns mecanismos de coerção, né, para obrigar a parte a praticar um ato sem que ele tenha que ir ao judiciário para usar a força, né? Mas o mais importante aqui para a gente, até para tentar resumir aqui antes de encerrar a 1 hora aqui que eu disse para vocês que eu ia expor o tema, é dizer o seguinte, né? Só para tentar resumir, né? A arbitragem é um ato de jurisdição, a sentença arbitral ela tem os mesmos efeitos da sentença judicial, ela é um título executivo judicial, uma vez proferida, ela transita em julgado, né, salvo lá os pedidos de esclarecimento, ela transita em julgado, ela é inscindível, o judiciário não pode revisar o mérito da sentença arbitral, o judiciário ele só vai poder revisar vícios de processuais, foram os que a gente já comentou, e a parte que pretender anular a sentença arbitral, ela tem 90 dias para propor uma ação anulatória no Poder Judiciário. Se essa sentença for proferida fora do Brasil, ela vai ser entendida como uma sentença estrangeira. E para produzir efeitos no Brasil, ela vai precisar ser homologada no STJ. E o STJ ele vai fazer o juízo de homologação com base na Convenção de Nova York, que é uma convenção assinada por mais de 70 países e foi ratificada pelo Brasil em 2002, e os requisitos de recusa à homologação da sentença estrangeira no Brasil vão estar no artigo 5º da Convenção de Nova York, que a gente também já falou aqui brevemente sobre eles. Na questão da execução, né, no cumprimento da sentença arbitral, o devedor ele vai poder arguir impugnação ao cumprimento de sentença as matérias de nulidade da sentença arbitral e também as matérias típicas de execução, como, por exemplo, excesso de execução, né? Nas outras questões, não só relacionadas à sentença, mas a medidas interlocutórias ou qualquer outra relação, ou qualquer outra medida que demande o apoio ou controle do Poder Judiciário, a gente também vai verificar a importância dessa relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário. Que o Poder Judiciário ele serve tanto para controlar a arbitragem, a fim de garantir a legitimidade da arbitragem, né? Quase que um refúgio e fortaleza aí dos jurisdicionados, e ele serve também para proteger a arbitragem, para impedir que as partes neguem efeito a uma arbitragem que precise produzir efeito, para permitir que a arbitragem comece quando ela deve começar, e para permitir também que a sentença arbitral, se ela tiver um caráter condenatório e for inadimplida, que ela seja executada através de atos de subrogação ou de constrição, através da invasão da esfera patrimonial do devedor. A gente também falou que o Poder Judiciário ele é importante antes da constituição do Tribunal Arbitral, porque antes do Tribunal Arbitral ser constituído, a parte ela não tem para quem postular um pedido urgente ou um pedido cautelar, ou ainda não tem um árbitro, um tribunal arbitral para quem ela possa postular esse pedido, então ela vai pedir para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai dar uma decisão que vai poder ser revogada, confirmada ou modificada pelo Tribunal Arbitral. E as câmaras, para dar uma alternativa às partes, criaram um mecanismo do árbitro de emergência, que a parte ela vai poder ou submeter a questão de emergência ao Poder Judiciário, ou vai poder submeter a questão de emergência ao árbitro de emergência. A vantagem do árbitro de emergência é que a questão continua, se mantém na arbitragem, ela vai começar e vai terminar na arbitragem, ela vai ter os benefícios da arbitragem, que é a confidencialidade, a flexibilidade e muitas das vezes a especialidade, né? E assim como a decisão de emergência do judiciário, ela vai poder ser revista pelo tribunal arbitral, seja para modificar, seja para revogar, ou seja para manter, né? A desvantagem é que o árbitro de emergência ele é mais caro, como eu falei para vocês, na ICC custa em torno de $40 mil e na CCBC
uns 100 mil reais só para instituir esse árbitro de emergência. E outra desvantagem é que ele demora de 15 a 17 dias para dar a decisão. Então, se for uma demanda urgentíssima, essa demanda vai ter que ser apreciada pelo Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário tem essa velocidade para apreciar uma liminar em poucos dias. E também, se ela precisar envolver terceiro ou precisar envolver algum ato de expropriação, só o Poder Judiciário ele vai ter condições de fazer isso. Uma outra questão também importante são das tutelas cautelares ou de urgência que são proferidas pelo tribunal arbitral, e aí já o tribunal definitivo, o tribunal constituído, no curso da arbitragem, que a execução de uma eventual medida dessas depende do apoio, se depender do apoio do Poder Judiciário, essa comunicação entre o Poder Judiciário e a arbitragem vai se dar através de uma carta arbitral, que é como se o árbitro vai fazer um pedido de apoio, de cooperação ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai ver os requisitos formais dessa carta arbitral, vai ver alguns requisitos processuais, e o juiz aqui é de delibação, ele não vai poder entrar no mérito dessa carta arbitral. E também tem uma questão interessante, que é a questão da produção antecipada da prova, né? Hoje em dia, a jurisprudência, principalmente do Tribunal de São Paulo, admite que seja proposta uma ação de produção antecipada de provas antes da arbitragem para o Poder Judiciário, mesmo sem o requisito da urgência, né? O tribunal entende que essa produção antecipada da prova muitas vezes é importante para a parte poder decidir se vai ou não propor arbitragem, para ela ter mais acessos à informação e, eventualmente, decidir se ela vai propor a demanda principal, que é a demanda arbitral. Óbvio que ela pode instaurar uma arbitragem para pedir essa produção antecipada da prova. É óbvio também que, se a produção antecipada da prova for urgente, assim como qualquer medida cautelar ou de urgência, vai poder ir pelo judiciário, mas aqui ela tem uma peculiaridade, que o judiciário entende que, mesmo que essa produção antecipada da prova não tenha um requisito da urgência, ainda assim ela pode ser, pelo menos na jurisprudência do Tribunal de São Paulo, postulada perante o judiciário. Então, aqui, para resumir esse voo rasante que a gente deu aqui nos institutos, né, a arbitragem e o Poder Judiciário é uma relação de cooperação. Hoje em dia, o direito brasileiro, tanto do ponto de vista legislativo, ele é muito favorável à arbitragem. A nossa lei de arbitragem ela foi inspirada na lei modelo da UNCITRAL, que serviu de inspiração para 110 legislações ao redor do mundo, inclusive a brasileira. O direito brasileiro ele incorporou a Convenção de Nova York, ele é signatário da Convenção de Nova York. Então, em termos de legislação, o Brasil está na legislação de vanguarda de arbitragem, é muito favorável à arbitragem. As técnicas aqui que são usadas na arbitragem, né, como o Brasil valoriza muito a autonomia da vontade, se consegue trazer as técnicas mais avançadas da arbitragem internacional para a arbitragem doméstica, você consegue trazer e depurar essas técnicas no processo arbitral brasileiro. Então, o Brasil também é de vanguarda nesse sentido. E a jurisprudência arbitral, tanto dos principais tribunais do país quanto do STJ, ela também é pró-arbitragem. Na imensa maioria das vezes, o judiciário ele respeita a lei de arbitragem e respeita os limites ali do pedido de anulação, e também anula, que é importante, né? Ser favorável à arbitragem não é deixar a arbitragem correr de qualquer jeito. Ser favorável à arbitragem é preservar a arbitragem quando ela precisa ser preservada, não anular uma arbitragem que não deve ser anulada, mas também anular uma arbitragem que foi contrária aos princípios processuais ou contrária aos princípios fundamentais da lei de arbitragem, ou que violou ou que incidiu em alguma daqueles fundamentos da nulidade do artigo 32. Então, o judiciário ele é pró-arbitragem nesse sentido. Ele controla a arbitragem para preservar as arbitragens legítimas e também para desconstituir as arbitragens ilegítimas. Em termos de jurisprudência, é óbvio que você vai ter
não vai ter uma jurisprudência homogênea que vai acertar sempre, mas a imensa maioria dos casos no Brasil, eles são tidos como pró-arbitragem, né? O Brasil é um lugar arbitration friendly, tanto do ponto de vista da jurisprudência, quanto do ponto de vista das técnicas da arbitragem e também do ponto de vista da legislação. Isso também, aqui, também falando um pouco da questão dos contratos de seguro, cria um ambiente muito propício para que se submeta essas questões de grandes riscos do mercado de seguros nas arbitragens, né? Porque são questões muito complexas, questões muito específicas, que nem sempre o judiciário está preparado para tratar, nem sempre o judiciário ele vai ter condições de resolver isso de uma forma rápida, né? E às vezes aquela discussão implica na necessidade da seguradora provisionar anos e anos e anos no balanço um pedido que está sendo feito contra ela e às vezes o pedido não vai para frente, né? Nem às vezes uma questão que tenha tanto mérito. E na arbitragem, não, você vai encontrar, pelo menos para essas disputas securitárias, um procedimento muito mais célere, um procedimento flexível que vai poder ser adaptado de acordo com as necessidades desse procedimento, e se espera também que se escolham árbitros que entendam do negócio e que possam julgar a causa entendendo as peculiaridades daquele negócio e aplicando da forma mais adequada possível o direito ao caso. Então, vai ser muito casuístico saber o que é melhor, né? Levar a demanda para o judiciário ou levar a demanda para a arbitragem, né? Não existe um que seja melhor em todos os casos de forma absoluta. Mas não há dúvida que, né, por muito do que a gente expôs aqui rapidamente, que o Brasil é um país, né, arbitration friendly, é um país que dá segurança à arbitragem e que, se for fazer por aqui uma arbitragem securitária dentro dessas questões dos grandes riscos, sem dúvida nenhuma uma opção que muitas vezes pode ser a melhor alternativa, tanto para a seguradora quanto para o tomador e para o segurado. Eu já vi aqui que passou um pouquinho das 8 horas, eu agradeço aí a atenção de vocês, que ainda está aqui com a gente, né, se todos estiverem acordados, e eu passo a palavra aí, por favor, se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida. Deixa eu ver se... Poxa, o Thiago não está aqui hoje, senão eu ia passar a palavra para ele. Ele deu início aí aos debates. Então, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, algum ponto aí que queira debater, vai ser um prazer. Por favor. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui. A Marília, Simone, Vanessa. Nenhuma de vocês tem nenhuma questão, não? Eu acho que alguém falou, mas eu não consegui ouvir. Acho que a Mary aqui que falou, eu não estou conseguindo ouvir, Mary. Desculpa, está muito baixo. Oi, Daniel. Não, eu que levantei a mão para dar um alô aí. E aí, Simone, tudo bem? Tranquilo. Essa questão do árbitro emergencial, essa decisão pode ser confirmada ao final da arbitragem, é isso? Na verdade, ela pode ser confirmada, ela precisa ser confirmada no momento em que o tribunal arbitral é constituído, porque no momento em que você entra com requerimento de arbitragem, até formar o tribunal, leva uns 3 meses. E nesses 3 meses, se tiver uma tutela de urgência e for pedido para o árbitro de emergência, ele não vai ser o mesmo árbitro que vai estar no tribunal. Ele vai dar a decisão, e no momento que o tribunal arbitral for constituído, não é nem no final da arbitragem, é no começo. No momento que ele for constituído, ele vai reavaliar essa decisão.
seja para dizer, ah, não, ato de emergência, a decisão dele foi certa, né? Porque é o que a gente chama de competência precária, né? Porque ele vai dizer, ah, não, a decisão do árbitro de emergência foi certa, vamos manter, ou ela foi mais ou menos certa, eu preciso fazer um ajuste aqui, ou ela foi totalmente equivocada, eu vou revogar essa decisão. Então, o tribunal arbitral, no momento que ele é constituído, ele vai reavaliar a decisão do árbitro de emergência, e aí, a partir daí, ele vai ser o único órgão jurisdicional competente para apreciar qualquer tipo de medida cautelar ou de urgência, até que seja proferida a sentença final, que aí, com a sentença final, acaba a arbitragem. Entendi. Se houver algum prejuízo dessa sentença do árbitro de emergência, daí seria sanada, ou, enfim, no início da arbitragem, então, né? Sim, o ato de emergência pode até dar uma decisão que seja irreversível. Ele não deveria, né? Se ele for dar uma decisão que manda, por exemplo, pagar alguma coisa, assim, é recomendado que ele peça uma caução. O ato de emergência também ele tem que ter o cuidado de não dar uma decisão que seja irreversível do ponto de vista fático, né? Porque aí vai chegar ao tribunal arbitral e não vai conseguir reverter aquilo no mundo dos fatos. Mas, normalmente, vamos supor que o ato de emergência aqui numa disputa securitária mande antecipar um custo de defesa, né? Fala, não, tem que antecipar esse custo de defesa aqui, senão o segurado, o DNO, não vai conseguir se defender. Nada impede que o árbitro de emergência, que o tribunal arbitral, uma vez constituído, confirme essa decisão ou revogue e mande devolver o dinheiro, né? Uma questão pecuniária, nem sempre, na maioria das vezes, ela não é irreversível, né? Então, isso é muito caso a caso, mas, teoricamente, o ato de emergência não deveria dar uma decisão que seja irreversível, salvo se for um caso muito excepcional. Mas muito interessante a tua colocação. Entendi. Tá certo. Obrigada. Eu te agradeço. E eu vi que a Vanessa aqui levantou a mão, poxa, que honra. Olá, boa noite, tudo bem? E aí, Vanessa, boa noite tudo bem? A todos, boa noite, Daniel. Maravilhosa essa explanação. Eu fiquei com uma dúvida com relação à produção antecipada de provas. Havendo na Câmara eleita a possibilidade do árbitro de emergência, isso poderia ser levado ao judiciário, ou você entende que não, que essa produção antecipada de provas já tem que ser produzida na Câmara? Então, essa é uma ótima questão, né? Porque quando você tem um árbitro, quando você escolhe a arbitragem, né, a regra da competência dá ao árbitro a primazia para julgar sobre a própria jurisdição e dá daí a competência para julgar da própria jurisdição e dá a ele a primazia temporal para fazer. No momento que o árbitro, que o tribunal definitivo, ele é instituído, a parte ela não pode ir para o judiciário. Só o árbitro ele é o único que tem jurisdição para julgar qualquer disputa que foi submetida à arbitragem. Com o ato de emergência é diferente, né? A escolha do árbitro de emergência não tem eficácia negativa, né? A parte que tiver uma tutela de urgência antes da constituição do tribunal arbitral propriamente dito, ela pode escolher, ela pode ir para o judiciário ou ela pode ir para o árbitro de emergência. Ela não vai os dois ao mesmo tempo, mas ela pode escolher ir para um ou para outro. O fato de ter um árbitro de emergência na Câmara não impede que ela vá para o judiciário. Até pelas essas questões que eu coloquei. Às vezes, o árbitro de emergência, se a decisão for muito urgente, ele não tem velocidade para decidir. E nessa questão da produção antecipada da prova, o que acontece, na verdade, Vanessa, é uma questão econômica, porque a arbitragem é muito cara. Então, você instaurar uma arbitragem ou até mesmo um árbitro de emergência só para produzir uma prova, muitas vezes isso economicamente não faz sentido. E também o árbitro ele não tem o poder de império, ele não consegue mandar exibir um documento e usar a força para que o destinatário dessa ordem exiba o documento. Então, o judiciário ele aceita
que a produção antecipada da prova, mesmo sem o requisito da urgência, seja postulada perante o Poder Judiciário. Tecnicamente está errado, mas é muito mais, o Judiciário até flexibilizou isso por uma questão até acho que de economicidade mesmo. Entendeu? A jurisprudência de São Paulo, que se for urgente, a lógica é a mesma para qualquer medida de urgência. Você vai para o judiciário antes da arbitragem ou você vai para o ato de emergência. Mas aqui, não, se for uma produção de prova que não é urgente, ainda assim, o judiciário permite, nesse caso específico, né, de produção antecipada da prova, que a parte requeira essa produção de prova no próprio judiciário, e não precise instaurar uma arbitragem para pedir essa prova. Acho que muito também por uma questão de economia, de economicidade mesmo. Entendi. E uma segunda dúvida que eu tenho é a respeito da... Você estava falando sobre que o judiciário não pode entrar no mérito da sentença arbitral, né? Quanto ao mérito enfim, só sobre a regularidade procedimental, enfim. Se você já viu algum caso, isso é curiosidade minha mesmo, se você já viu algum caso em que se tentou vincular uma decisão de mérito de uma sentença arbitral a algum precedente do Poder Judiciário. Entendi. O que você tá dizendo é o seguinte: se o árbitro aplicar ou deixar de aplicar o precedente, se isso é um fundamento de nulidade, é isso? Exatamente. Então, principalmente a questão dos vinculantes, né? Por que isso é uma discussão bem interessante, assim, eu não tenho opinião a princípio a minha resposta seria não, mas eu nunca refleti assim muito sobre isso, porque qual é a questão? Você não consegue anular pelo mérito, né? Revisão de mérito, mas você consegue anular a arbitragem se não foi respeitada a cláusula compromissória. Se na cláusula compromissória as partes escolheram o direito brasileiro, o argumento de quem quer anular a sentença vai ser o seguinte: eu escolhi o direito brasileiro, né? O precedente vinculante, ele faz parte do direito brasileiro, o tribunal arbitral não aplicou o precedente vinculante, logo, ele não aplicou o direito brasileiro e violou a cláusula compromissória. Esse é o argumento de quem vai postular a anulação da sentença porque o árbitro não aplicou o precedente. E, assim, eu tendo a entender que isso é muito caso a caso, mas isso acaba sendo um juízo de mérito que é inscindível pelo Poder Judiciário, a não ser que essa não aplicação do precedente seja claramente um afastamento da lei aplicável, ou, enfim, isso viole a ordem pública, porque, no final das contas, se o árbitro não aplicar o precedente, ele vai acabar julgando errado a causa, né? Vai ser um erro de mérito, né, no direito. E tem até outra questão: se o árbitro está obrigado a aplicar o precedente, que também não é pacífico na arbitragem, mas, enfim, a pergunta é bem interessante. A minha primeira, nunca assim, estudei isso de uma forma aprofundada, mas tem assim, pessoas para defender os dois lados e se defende muito bem os dois lados, mas a minha primeira reação seria que não daria para anular a arbitragem se o árbitro não aplicar um precedente vinculante. Mas, enfim, a depender da calibragem que se der isso, talvez possa, mas a minha primeira reação seria que não seria possível. Mas é uma ótima pergunta. Obrigada mesmo. Foram ótimos esclarecimentos. Eu te agradeço, Vanessa. Aqui tem uma pergunta da Zânia. Vou ler aqui para vocês. Eu trabalho com ressarcimento de sinistro e a minha dúvida não é voltada à arbitragem especificamente, e sim quanto à responsabilidade das locadoras de veículo quando o locatário comete um acidente. A súmula 492 do STF diz que a responsabilidade é solidária, mas a minha dúvida é: até em qual ponto a locadora deve indenizar a outra parte no que diz respeito ao conserto do veículo danificado pelo locatário? Zé, que é uma pergunta, você está fazendo uma petição sobre isso agora, né?
Mas a pergunta é interessante, assim, o que acontece nas locadoras? O que elas fazem, na verdade? Ela tem um acordo com o locatário, isso é o que normalmente acontece, de que o locatário ele paga um valor a mais, assim, quem já alugou carro já deve ter passado por isso, ela paga o locatário paga um valor a mais e ele consegue diminuir a franquia, né? Mas no seu exemplo aqui, a responsabilidade do locatário e da locadora é solidária, né? Mas se você é a vítima, você vai para quem tem mais condições de pagar. Então, na verdade, você vai, né, cobrar uma locadora ao invés de cobrar um locatário. Então, você vai poder... o que acontece, na verdade, é o sujeito vai cobrar a locadora, o locatário foi lá, atropelou alguém, bateu com o carro, etc. O sujeito vai cobrar a locadora, como é solidário, ela responde pela integralidade da dívida, e depois a locadora vai cobrar o regresso do locatário. Se houver esse pagamento aí que eu disse, em termos de redução de franquia, a responsabilidade do locatário vai ser limitada. Então, você tem, na verdade, você tem 3 relações jurídicas, né? Uma relação de solidariedade, né, entre a locadora e o locatário, e essa relação de solidariedade ela produz um efeito para dentro e um efeito para fora. O efeito para fora é que a vítima ela pode processar os dois ou pode processar um e outro, né? Ela provavelmente vai processar a locadora. Ela pode até botar os dois no polo passivo, mas ela vai em cima da locadora porque é a locadora que vai ter mais condições de pagar, né? E uma vez que a locadora paga, ela vai ver o segundo efeito da solidariedade, que é o efeito da solidariedade para dentro da relação jurídica. Ela vai ter o direito de regresso de cobrar essa dívida do locatário. E aí, se esse regresso vai ser total, vai ser parcial, vai ser uma outra discussão aí entre a locadora e o locatário, porque a obrigação é indivisível, né? Embora a responsabilidade seja solidária, a obrigação não é indivisível, ela é divisível, né? Mas, assim, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas pelo que agora você falou aqui, né? Quando o locatário não fez a contratação do seguro para o terceiro, ainda assim a cobrança pode recair a seguradora? Dá um exemplo, por exemplo, que é que a locadora, na verdade, ela tem que ter seguro, né? A locadora ela tem que ter seguro, porque você está dizendo o locatário vai lá, atropela o sujeito, mata o cara, né? Esse sujeito ele vai processar a locadora, entendo eu, entendeu? E depois a locadora vai ter que se entender com o locatário. Sim, até que você escreveu aqui, dando material, né? Sim, aí depende, entendeu? A gente aí teria que ler o contrato de locação, teria que ver qual é a origem do dano, tem que ver o que foi especificamente pactuado no caso concreto. Assim, se for um ato do locatário completamente fora da lei, ele dirigiu a 200 por hora e atropelou 15 pessoas, enfim, aí eu já começo a achar mais difícil cobrar isso da locadora. Mas, via de regra, essa solidariedade permite que a vítima cobre tanto do locador quanto da locatária, inclusive por essa súmula aí do STF que você destacou, né? Existia até, enfim, tem muita ação sobre isso no judiciário, de ressarcimento da locadora contra o locatário. Aí você vai ter várias decisões aí de acordo com a casuística, né? Mas tem muita coisa no judiciário sobre essa questão do ressarcimento. É uma questão interessante. Zane, eu que te agradeço aqui. Agora, deixa eu ver mais quem aqui a gente pode estimular para o debate. A Marília estava aqui, mas ela saiu, ó, fugiu do debate. Vamos ver. Se mais alguém tiver alguma consideração, por favor, vai ser um prazer aqui a gente debater. Se ninguém mais tiver nada também, a gente termina aqui mais cedo
também não tem nenhum problema. Fica aí a critério de vocês. Se alguém tiver alguma observação, por favor, vai ser um prazer. Então, senhores, encerrada aí as dúvidas, eu agradeço a vocês aí a presença e amanhã a exposição aqui vai ser da professora Vanessa, que está aqui nos ouvindo, uma profunda conhecedora do direito dos seguros. Ela vai falar aqui do seguro D&O e arbitragem, seguro garantia e arbitragem. E eu recomendo aí assim, vigorosamente que vocês assistam a exposição dela, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. E aí, no último dia, eu volto aqui com vocês para falar das vantagens, desvantagens, questões de estratégia processual aí da arbitragem no direito dos seguros. Mas no encontro de hoje e no de ontem, eu acho que a gente já conseguiu estabelecer as premissas básicas aqui da arbitragem e amanhã a Vanessa vai falar mais especificamente dessas questões dos seguros. E no último dia, a gente encerra aí esse nosso encontro e espero aí que vocês, pelo menos, a gente consiga despertar a curiosidade de vocês e para que vocês possam também aprofundar aí os seus estudos, a sua atuação acadêmica, profissional aí com a arbitragem e com o direito dos seguros. Aqui a Vanessa levantou a mão. Por favor, Vanessa, pode falar. Então, convidar todos a participarem amanhã da minha exposição. Eu sei que eu fiquei com uma tarefa muito difícil de falar depois do Daniel, Que isso, mas eu vou me esforçar para ficar à altura dele, que é um excelente professor, e a gente vai poder conversar aí um pouco no detalhe sobre o seguro D&O, o seguro garantia, envolvendo a arbitragem, tá bom? Pessoal, só para deixar o convite aí reforçado, já pedi desculpas antecipadamente, porque vai ser difícil depois do Daniel. O padrão, vai se manter o padrão, vai ser um pouco mais difícil. Pô, imagina, Vanessa, muita generosidade sua, que isso. Eu tenho certeza aí que você vai colocar o standard mais alto ainda. Vai ser difícil para mim voltar na quinta-feira. Mas obrigado aí a todos mais uma vez aí. Boa noite a todos. E eu fico aí também à disposição. Quem quiser depois mandar um e-mail, trocar uma ideia, pedir alguma indicação de bibliografia, vai ser um prazer aí poder ajudar vocês no que for preciso. Uma boa noite a todos, um grande abraço.